Olá a todos, muito bem-vindos ao Só por Hoje, um programa sobre os benefícios e vivências de Reiki. Hoje temos a apresentação do trabalho Impacto do Reiki à distância, conforme avaliação dos tutores sobre a saúde e o bem-estar de cães adultos, um ensaio cego, randomizado e controlado por placebo de Cláudia Barbieri. Cláudia Barbieri, muito bem-vinda, muito obrigado por estares aqui conosco. É um enorme privilégio estar contigo. A Cláudia Barbieri é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em homeopatia, onde atualmente é professora adjunta. Atua no cuidado de cães e gatos, com enfoque em terapias integrativas. É mestre de Reiki Karuna, membro profissional e assistente de pesquisa voluntária do Center for Reiki Research e integrante da Reiki Membership Association. O seu interesse principal é a pesquisa científica do Reiki como terapia complementar na saúde animal e humana, procurando integrar ciência e terapias baseadas em energia para promover um cuidado mais compassivo e integral. Cláudia, muitos parabéns, recebeste o reconhecimento do Prémio Ayashi de Investigação Reiki da Associação Portuguesa de Reiki. Então, fala-nos um pouco do teu percurso para teres chegado à vontade de teres feito este estudo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo prêmio também, eu estou muito honrada e só tenho a agradecer por tudo, né, pela oportunidade até de divulgar esse trabalho. Eu cheguei nesse percurso de pesquisa justamente porque eu comecei no Reiki e comecei a aplicar nos meus animais e depois nos meus pacientes e comecei a ver que tinha bons efeitos. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que as pessoas não conheciam ou não entendiam que o reiki poderia ser aplicado em animais. Então, pela falta de desconhecimento, não só dos tutores, mas também dos próprios colegas veterinários, né, de que o reiki pode ser uma ferramenta muito valiosa para a medicina veterinária, assim como é para a medicina humana, eu resolvi, então, partir para o caminho da pesquisa como uma forma de comprovação científica de que realmente o reiki tem ótimos efeitos e pode ser uma ferramenta muito importante na medicina veterinária para melhorar a saúde e bem-estar dos animais. Incrível, é mesmo preciso uma enorme coragem e grande espírito para poder mostrar Reiki dessa forma a tantas pessoas, porque naturalmente se encontram obstáculos. Cláudia, eu queria também perguntar se tu por acaso conheces mais estudos realizados em animais, além do teu, assim mais ou menos da mesma forma como o teu foi feito. Essa foi uma outra razão. Quando eu fui procurar estudos sobre o reiki científicos, assim, na veterinária, realmente tem muito pouca coisa. Tem cerca de 4 ou 5 estudos, né? Com cães, só tem um de que eu tenho notícia, né? Então, é justamente isso, é uma área muito incipiente ainda, né? O conhecimento é muito restrito e essa foi outro motivo pelo qual eu resolvi fazer a pesquisa, justamente pela carência de estudos sobre o reiki na veterinária em comparação com a medicina humana, né? Que na medicina humana a gente vê muito estudo, né? E na medicina veterinária praticamente nada. E muito obrigado mesmo pelo teu esforço, porque também vem ajudar muito todo o trabalho voluntário que tem vindo a ser feito cá em Portugal, pelo menos, e acredito também no Brasil. Aqui em Portugal temos vários grupos que fazem mesmo um trabalho voluntário muito, muito bonito, por exemplo, em acolhimento de animais, em abrigo de animais, e de facto tem tido resultados muito bons. Portanto, aquilo que é o teu estudo é algo que vem reforçar todo esse trabalho que tem vindo a ser feito pelos voluntários. Mas queria que tu falasses também um bocadinho daquilo que foi o teu estudo, como é que ele foi realizado, que tipo de objetivos é que foram cumpridos e resultados que tu encontraste. Certo. O estudo, ele teve por objetivo ser um estudo amplo, né, bem amplo, justamente para ser um primeiro estudo para abrir portas para novos estudos mais específicos. Então, o que a gente escolheu? Nós escolhemos estudar 11 variáveis, que são as queixas mais comuns que a gente recebe na clínica veterinária, né? Sendo 4 variáveis físicas, que seriam a dor, né? Que é reconhecidamente
um dos grandes benefícios do reiki é na redução da dor, então a dor foi uma das variáveis. A coceira, o prurido, foi outra variável, porque é uma queixa muito frequente também na clínica. Vômitos e diarreias. E na parte de comportamento e emotiva, a parte emocional dos animais, a gente mensurou ansiedade, medo, agressividade, o bem-estar geral, como eram animais. O estudo foi voltado para animais acima de 8 anos, então nós medimos também o grau de interação social, né? Se o reiki tinha um impacto, se eles se socializariam mais, né? E atividade física. E isso foi justamente para ver de forma ampla onde a gente poderia depois aprofundar, fazer estudos mais profundos. Então, o nosso estudo, ele contou com 54 cães no início, que foram inscritos, né? Todos eles tinham acima de 8 anos e o intervalo de idade era de 8 a 18 anos, né? Com os mais variados problemas que poderiam ter de saúde dessas 11 variáveis, uma combinação delas também. E nós dividimos um grupo que recebeu o reiki e o outro grupo, o controle, que não recebeu. Esse estudo ele foi feito com base no reiki à distância, então não tinha problema se a pessoa tivesse aqui ou em Portugal, até teve uma pessoa de Portugal que participou do projeto, e o pessoal, os cães do grupo reiki, eles receberam 30 minutos de reiki uma vez por semana, durante 6 semanas, e o do grupo controle, eles não receberam, porém, o tutor recebia a mesma mensagem, agendando os horários, enfim, só que como era à distância e não era online, o reiki simplesmente não era enviado. E depois eles recebiam os questionários, tanto os tutores do grupo controle quanto o do grupo reiki, e eles recebiam questionários. Eles receberam um questionário antes de começar as sessões, um questionário depois da terceira sessão e um questionário depois da sexta sessão, para poder avaliar a melhora, né, que teve durante as sessões que eles observaram nos animais. E feito isso, nós chegamos ao final da pesquisa com 45 cães, entre controle e reiki, porque alguns acabaram falecendo, até pela idade avançada e tal, e alguns desistiram, a gente observou um pouco mais de desistência no grupo controle, talvez pela falta de efeitos, né? E aí nós achamos quais foram os resultados principais. O resultado principal foi que realmente todos os cães que receberam reiki, eles tiveram uma redução da dor, né? Os que tinham dor, eles tiveram uma redução da dor. E isso teve foi uma coisa que teve significância estatística, então realmente teve diferença entre o controle e o grupo reiki para a redução da dor, mesmo depois da terceira sessão, e a gente viu uma melhora ainda maior depois da sexta sessão. As outras variáveis, a gente não observou uma melhora significativa, mas a gente pôde observar algumas tendências, como, por exemplo, na redução do prurido, que apesar dos cães que tinham coceira no grupo reiki, eles não ter tido uma melhora estatisticamente significativa, mas eles tiveram um grau de melhora quando comparado com o controle. Então, já dá para ver uma tendência de que o reiki também pode ser útil para esse tipo de problema. E outras variáveis, como ansiedade, medo, que são variáveis mais a nível de comportamento e emocional, por mais que a gente saiba que estudos em humanos confirmem que realmente o reiki reduz a ansiedade, reduz, né, problemas emocionais, estresse, a gente não observou isso, e aí eu penso que tenha sido por conta de que a avaliação é feita pelo tutor e tem toda aquela expectativa, né? Então, de repente, a pessoa entende que se o animal vai receber reiki, ele vai ficar super 100%
calmo ou alguma coisa assim, o que não necessariamente é verdade. Então, eu creio que por conta da expectativa, essas variáveis foram mais impactadas, assim, no sentido de não ter resultados significativos. Mas, no geral, assim foi feito o estudo e foram esses os resultados gerais. Parabéns, Cláudia, que trabalho maravilhoso. Olha, diz-me uma coisa, realmente tocando nesse ponto da ansiedade, que é tão importante e de facto é algo que nós notamos muito nos estudos sobre os benefícios de Reiki para pessoas com ansiedade, por exemplo, que estejam num pós-operatório ou após tratamentos de quimioterapia, em que de facto verifica-se uma redução da ansiedade. Tu achas que, por exemplo, poderia ter havido um resultado mais óbvio, mais evidente, se o estudo fosse presencial e não remoto? Ou seja, imagina que tu estavas mesmo a cuidar do animal, não é? Possivelmente conseguirias observar diretamente se haveria mudanças nele ou não. Eu não acredito, assim, que seja tanto por esse lado, mas, porque assim, para os animais, o reiki à distância, às vezes, até é mais positivo pelo fato de que muitos animais, eles não ficam muito confortáveis com a presença de um estranho, por exemplo, né? Então, nesse sentido, eu acho que o reiki à distância para os animais, ele tem uma validade bem boa, porque tu imagina um animal numa clínica veterinária passando por um pós-cirúrgico, alguma coisa, que já é um ambiente ali que não é agradável, e aí chega uma pessoa estranha para fazer o reiki, talvez, dependendo do animal, né? Talvez ele se sinta até mais constrangido. Claro que a maioria dos animais adora e deita, enfim, né? Não tem isso, mas nesse ponto eu acho que não. Eu acho que o que a gente poderia ter tido de diferença, no caso da ansiedade especificamente, é que eu não usei questionários específicos para cada variável por uma questão de que ia ficar inviável para as pessoas responderem, né? Porque imagina se cada tutor tivesse que responder 3, 4, 5 questionários, ia ficar a cada vez, né? Ia ficar praticamente inviável. Porque existem questionários que mensuram de fato a ansiedade específica em cães e específica em humanos, né? Mas isso não foi usado. Então, acho que isso foi uma das coisas que impactou e não tanto a questão da distância. Uhum. E de qualquer forma, tu já abriste uma porta enorme, nem é uma porta, é um portão gigantesco, não é? Que dá uma abertura incrível para novos estudos a partir daquilo Uhum. que foi o teu, não é? Portanto, o teu é a base para um trabalho excelente que pode ser muito, muito ampliado, não é? Por isso, desde já, muitos parabéns. Olha, como é que tu sentes que Reiki de facto pode ajudar os animais? E será que é mesmo importante nós aplicarmos Reiki nos animais que temos em casa ou naqueles que nós passamos por eles na rua, apenas os vemos em aflição? O que é que tu achas? Eu tenho. A minha opinião é que o reiki faz toda a diferença, né? Para os animais, em qualquer situação. Tanto nos nossos animais em casa, por exemplo, a minha cachorrinha, ela ganha reiki todos os dias. E dependendo do dia, ela é idosa, ela já tem 14 anos, ela ganha 2, 3 vezes por dia, né? Então, ele faz muita diferença, e inclusive para ajudar os animais na rua, porque eu já consegui resgatar passarinho e fazer o reiki para ele melhorar e conseguir voltar a voar. Recentemente aqui, agora eu moro em Florianópolis, e teve a época dos pinguins, que eles encalham na praia, e eu resgatei um pinguim, aí fiquei lá esperando o resgate, enquanto eu estava esperando o resgate, estava aplicando reiki nele, ele chegou, né, no local lá onde eles tratam, chegou vivo, que é uma coisa já boa, porque normalmente eles não chegam e tal, e se recupera. Então, a grande vantagem do reiki é que tu não precisa nada, né? Tu precisa só canalizar a energia e pronto. E aí tu tem como ajudar mesmo em situações que tu não tem, né? Por exemplo, no meu caso, que trabalho com florais, com homeopatia, eu não ando sempre com os vidrinhos na mão, mas o reiki a gente tem. Então, eu acho que faz toda a diferença para ajudar tanto no dia a dia quanto nas situações ali de emergência. Então. É mesmo, é verdadeiramente maravilhoso, não é? Nós, de facto, é como tu dizes, nós temos nas nossas mãos tudo, uma facilidade incrível de poder auxiliar, não é?
e de facto nós devemos nos aproximar desse aspecto cuidador de também cuidar dos animais, que é tão importante, não é? Tu fizeste uma ação lindíssima, ajudaste um animal que estava ali em aflição e felizmente com um ótimo resultado. E lá está, tantas vezes vemos aflição e apenas nos preocupamos, e isso também não nos faz bem. Quando nós agimos com Reiki, não é? Algo bom nós podemos estar a fazer, não é? Podemos estar a construir algo que é positivo. Cláudia, mesmo muitos parabéns por este teu trabalho, é incrível. Eu acredito que é um ponto de partida para algo muito grande e muito valioso. Eu submeti este teu trabalho para duas bases de dados que existem sobre estudos de Reiki, portanto, eles vão ter maior divulgação e espero que cada vez mais o teu trabalho seja divulgado e seja também ampliado. Para nós terminarmos, deixa também uma mensagem tua, algo que tu quisesses deixar a todos os praticantes de Reiki, num sentido geral ou num sentido mais específico em relação aos animais. Ah, tá joia. A primeira coisa que eu quero falar é que eu já estou em andamento com a segunda pesquisa, que vai ser justamente sobre a ansiedade em cães e tutores, né? Justamente por causa do resultado que a gente obteve no primeiro estudo. E o que eu gostaria de dizer é que o Reiki, tanto na medicina veterinária, quanto na medicina, quanto na nossa vida em geral, é uma ferramenta muito potente, muito útil, que eu acho que todo mundo deveria ter Reiki, porque isso ia fazer uma... Todo mundo tem a energia, né? Mas eu digo, todo mundo deveria ser iniciado no Reiki, porque isso faz uma diferença imensa e a gente pode ajudar muitas pessoas, muitos animais. E para os cuidados dos animais, eu acho que eles recebem o Reiki de uma forma muito mais aberta, inclusive, que os humanos. Então, para eles faz mais diferença ainda. A gente vê isso quando a gente está aplicando o Reiki, eles são muito mais abertos. Então, esse é a minha mensagem, que os animais, como a gente, precisam do Reiki, gostam do Reiki, e a gente tem que aumentar esse conhecimento, principalmente dentro da veterinária. Que maravilha, Cláudia, olha, acolho mesmo com grande felicidade e alegria todo esse teu desejo, tudo aquilo que é o futuro e fico mesmo muito contente que esteja já a avançar para um segundo estudo, que ele seja também o primeiro de muitos outros que aí vêm, não é? Portanto, um enorme obrigado para ti, Cláudia, que sempre tenhas muita força, muito reiki para tudo aquilo que tu faças e que continues a contribuir tão positivamente para o mundo. Muito obrigado a ti. Eu que agradeço, mais uma vez, pela oportunidade de divulgar o trabalho, pelo convite, e muito obrigada mesmo. Gratidão. Tudo bom, obrigado.